Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo este vídeo. Desta feira nesta aula de hoje, vamos falar sobre a Haggadah de Pessah versus o Novo Testamento. Mas o que é Haggadah de Pessah? Do hebraico significa narração. É o livro guia ritual utilizado na noite do Seder de Pessah para recontar a história da libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Ela orienta os 15 passos do jantar cerimonial, contendo orações, salmos, canções e explicações sobre o Êxodo. Principais características e uso. A finalidade: cumprir o mandamento de narrar a saída do Egito às futuras gerações. E o conteúdo inclui o relato do Êxodo, perguntas rituais, comentários e explicações sobre os alimentos simbólicos, matizar, ervas amargas e bênçãos. O Seder. O guia facilita a realização do Seder, um jantar ritualístico realizado na primeira e segunda fora de Israel, noite de Pessah. O formato, frequentemente ilustrado e com comentários, é um livreto indispensável com versões em hebraico, traduções e transliteração. E o significado: a Haggadah transforma a história em uma experiência pessoal, onde cada participante deve se sentir como se estivesse saindo do Egito. Em sua essência, a Haggadah de Pessah é um midrash sobre alguns versículos de Deuteronômio, uma versão resumida da história do Êxodo, que era declamada quando se trazia ao templo os primeiros frutos. Deuteronômio 26, de 6 a 8. O último versículo da passagem diz: E Hashem nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande terror e com sinais e prodígios. Em uma de suas interpretações deste versículo, a Haggadah comenta: Hashem nos tirou do Egito, não por um anjo, não por um mensageiro, mas sim pelo santo bendito seja, através de sua própria glória e do seu próprio poder. A Haggadah então apoia sua interpretação ao citar textualmente as palavras de Deus em primeira pessoa sobre a praga final, como diz em Êxodo 12:12. Esta noite passarei pelo Egito, ferirei os primogênitos da terra do Egito, tanto humanos como animais, e contra todos os deuses do Egito farei julgamentos. Eu sou o Senhor. A Haggadah expande cada seção deste versículo. Passarei pelo Egito esta noite. Isto significa eu e não um anjo. Matarei os primogênitos da terra do Egito. Isso significa eu e não um serafim. Contra todos os deuses do Egito farei juízos. Isso significa eu e não um mensageiro. Eu sou o Senhor. Isso significa eu e mais ninguém. Alguns estudiosos veem essa interpretação como uma resposta à crença gnóstica de que um logos divino, a sabedoria personificada por meio da palavra criadora, teria ajudado a Deus a redimir os israelitas. No entanto, é mais provável
que seja uma resposta ao cristianismo e à sua afirmação de que Deus redimiu a humanidade através de Cristo, o homem Jesus na forma de Deus. Não retruca o Midrash. Deus não confiou isso a um intermediário. Em suma, a ideia aqui é mostrar que a redenção de Israel foi muito maior do que aquela concebida pelos cristãos, porque Deus interveio diretamente para salvar o seu povo. Poderíamos esperar que a Haggadah continuasse diretamente com uma recitação das pragas bíblicas para enumerar as ações de Deus. Porém, contrariando isto, ela lista 5 itens com uma mão poderosa, isto é, pestilência, e com o braço estendido, esta é, a espada, e com grande terror, esta é, a revelação da Shekhinah, e com sinais, isto é, a vara de Moisés, e com maravilhas, isto é, o sangue. A pestilência é extraída da história das pragas do Êxodo e refere-se a doenças do gado da 5ª praga, Êxodo 9:3, enquanto que vara se refere ao cajado que Moisés usou para deflagrar algumas das pragas, por exemplo, Êxodo 7:17 e Êxodo 8:1. Não há menção no Êxodo, entretanto, de Deus usando uma espada para atacar os egípcios e nem mesmo a revelação da Shekhinah. Então, qual o motivo para que a Haggadah incluísse isto em seu texto? Sugere-se aqui que a Haggadah traz esses elementos bíblicos para contar por conta da própria narrativa do êxodo do Egito, mas também traz outros elementos extras bíblicos, como uma espécie de refutação à ideia cristã de Arma Christi. Mas o que seria Arma Christi? Na tradição cristã, Arma Christi, literalmente as armas de Cristo, seriam os instrumentos usados contra Jesus durante a crucificação, como a própria cruz, a coroa de espinhos, a lança usada para perfurar seu corpo e os pregos cravados em suas mãos e pés. Paradoxalmente, esses itens foram transformados nas armas pelas quais Jesus teria alcançado a vitória sobre seus inimigos, o pecado e a morte, em nome da humanidade. A mão de Deus. Dado ao fato de que a Haggadah traz menções à mão de Deus, ao braço estendido, o grande terror, os sinais e maravilhas, percebemos que isso pode ter sido uma tentativa de refutar os postulados da tradição de Armas Cristo, como apresentada, por exemplo, no Saltério de Utrecht. Numa famosa ilustração desta obra, percebe-se esses elementos como a mão de Deus indo em direção à cruz, sendo que a noção que prevalece aqui é de que a mão estendida no Êxodo foi uma espécie de prefiguração da mão estendida de Deus para salvar o homem por meio da cruz. A Haggadah refuta essa ideia, ao deixar claro que a mão de Deus estava voltada sobre o povo a ser salvo, Israel, e não sobre alguém que, como Cristo, não necessitaria de tal livramento, sendo isto até antagônico à ideia de alguém que viria justamente para morrer pelos homens. Logo, porque tal mão se voltaria para ele, sendo que as mesmas é uma alegoria para salvação e redenção diante dos seus inimigos. A espada.
presumivelmente, de Deus, é a única arma literal mencionada na Haggadah. Porém, nenhuma espada é mencionada no relato bíblico do Êxodo, mas sua inclusão no Midrash provavelmente se baseia em uma associação bíblica de pestilência com a espada de Deus. Amós, por exemplo, coloca os dois termos em posição um ao outro. Amós 4:10. Mesmo assim, é provável que a inclusão da espada na Haggadah foi a revelia do texto bíblico que não a menciona diretamente. É provável, assim, que seja uma refutação à espada contida na tradição de Arma Christi, que a relaciona à lança usada pelo centurião romano para ferir Jesus. Ou então, os pregos que teria transfigurado suas mãos e pés. Na Haggadah, a espada é interpretada como o braço estendido, mas não para aniquilar, como no caso do centurião e Jesus, e sim para se voltar contra os opressores de Israel. A Shekinah refere-se a um aspecto de Deus que se estabelece e habita na terra, e foi imaginada em fontes rabínicas como uma presença protetora de Deus, revelada a Moisés e aos israelitas durante o Êxodo. Porém, ela nunca é mencionada explicitamente em conexão ao Êxodo, mas aparece no texto da Haggadah, e possivelmente como uma refutação à ideia cristã que é trazida desde muito tempo, a ligação do Espírito Santo com a redenção do homem. Sendo que no imaginário cristão, Shekinah, a divina presença ou a glória de Deus, é vestida por meio do conceito que originou a terceira pessoa da Santíssima Trindade no Novo Testamento. As epifanias do Espírito Santo ocorrem na forma de uma pomba, em representações europeias posteriores da Arma Christi. Uma pomba repousa no topo da cruz, pelo que se entende dali, a presença da Shekinah no texto da Haggadah serve como uma refutação à forma entendida pelos cristãos como o Espírito de Deus. A vara de Deus, a Haggadah, interpreta a palavra sinais como uma referência ao cajado que Moisés usou para realizar sinais e maravilhas. Sua contraparte, no Arma Christi, é a cruz. Uma lenda medieval, amplamente divulgada, traçada a história desta vara ou cajado desde a sua origem na árvore da vida no jardim do Éden, Gênesis 2:9, até a época de Cristo, quando a sua madeira teria sido incorporada à cruz. O cajado, às vezes, era colorido de verde ou representado com folhas verdes brotando para indicar uma sua conexão com a árvore da vida, e a cruz poderia ser representada de forma semelhante. Assim, a menção à vara de Deus, com a qual Moisés fez sinais no Egito, aparece ostensivamente na Haggadah para refutar a ideia de que a cruz teria sido instrumento de algum milagre real, senão apenas um fictício metafísico e, portanto, não averiguável, ao contrário dos sinais que todos presenciaram fisicamente no Egito, feitos pela vara de Deus envergada por Moisés. O sangue. Na tradição de Arma Christi, o sangue é referência primária ao que Cristo derramou para a redenção do homem. A Haggadah apresenta, por outro lado, o sangue do Cordeiro Pascal como o que de fato foi relevante na redenção de Israel. Isto é, ao passo que o sangue da morte de Cristo traria uma espécie de salvação não averiguável e não comprovável. O sangue do Cordeiro da Peça causou salvação real, física
e nacional de todo o povo de Israel. Algo incontestável, seja para judeus, seja mesmo para cristãos. Devido a isso, a Haggadah associa o sangue aos verdadeiros milagres ou maravilhas testemunhados por todo o povo naquela geração e retransmitido todos os anos às novas gerações. Não havia nada de espiritual, profético ou metafísico nisso. Esta é a mensagem da Haggadah. O povo judeu viveu isso e não simplesmente acreditou nisso. O povo judeu passou por isso e não apenas teve fé nisso. A redenção de Israel é encarada como história, como fato, e proposta pelo Novo Testamento, simples teológicas. Muito bem, meus amados irmãos, vemos aqui mais uma refutação, de que o cristianismo se apossa, das passagens do Pensa, das profecias do Antigo Testamento, para querer validar, assim, as suas propostas escritas lá no Novo Testamento. Mais uma vez, nós repetimos aqui, a verdadeira religião de Deus, a coisa que estou inserido, nós falamos a verdade, doa quem doer. Não existe Jesus no Velho Testamento. Todas as profecias que estão ali, todas as profecias messiânicas, e vai ser para o verdadeiro Messias que ainda virá. Jesus não foi e nunca será o Messias de Israel. Isto é uma conotação teológica, isto é uma invenção do cristianismo, que pega passagens do Antigo Testamento e colocaram lá no Novo Testamento, dizendo que estão se cumprindo aquelas profecias. E quando você vai estudar todo o contexto, toda a história, toda a cultura ali redimida no Antigo Testamento, você verificará que nenhuma delas tem nada a ver com Jesus apresentado ali no Novo Testamento. Essa é a verdade, doa quem doer. E até mais, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Salam aleikum e até lá.